Boa noite, a paz seja contigo, amém? Vocês que estavam nos aguardando, estamos aqui ao vivo contigo, nesta live, neste culto maravilhoso, e nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Quem veio adorar ao Senhor, diga amém. Amém. Oh, maravilha, nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Glórias a Deus, vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, que Deus te abençoe, amém? É um prazer poder estar ministrando a palavra de Deus a todos os corações, amém? E vocês que já são ovelhinhas do Senhor, já são inscritas neste canal, que Deus abençoe também a vida de vocês, amém? E se puder, vai compartilhando o link para algumas pessoas que ainda não sabem, tem dificuldade de procurar o link no YouTube, amém? Mas vamos lá, estamos aqui de pé, nós já se encontramos aqui com a nossa Bíblia aberta, mas abra a sua também. Se você tem uma Bíblia aí que está guardadinha, por favor, pegue ela com muito carinho, com muito amor, abre ela no livro de 1 Pedro, amém? Capítulo 5, versículo 8, onde nós vamos falar um pouquinho do Senhor, amém? E se vocês não têm leitura, não fique triste não, amém? Apenas escute, amém? O que o Senhor falará com a sua igreja, amém? Então vai procurando, amém? Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, aleluia, Deus vai falar com a nossa alma aqui nesta noite, amém? Todos já encontraram, diz amém? Amém. Quem está procurando aí, diga glória a Deus, aleluia. Então, enquanto os irmãos vai procurando aí,
vai compartilhando, amém? Vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, amém? E o YouTube vai estar todas as vezes notificando quando nós temos um culto aqui ao vivo nesta live, amém? Então vamos lá de palavra. Quem quer ler comigo, dá glória a Deus. Aleluia. Aqui na Bíblia tem um tema, não sei se na sua Bíblia também tem, mas está escrito assim: os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Mas nós vamos ler o versículo 8 em alta voz. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mais uma vez, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Para chegar no céu, vamos lá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Por gentileza, feche os teus olhos também. Feche os teus olhos, encurve a sua cabeça por respeito, por reverência, porque chegou o momento mais importante deste culto, onde Deus ele quer falar com a sua igreja. Mas muitas vezes as suas ovelhinhas estão desapercebidas, muitas vezes estão pensando em outras coisas, mas neste exato momento, deixe tudo que está para fazer, presta atenção agora naquilo que o Espírito Santo, ele quer falar com a sua igreja. Às vezes você saiu lá da sua casa dizendo: Pai, eu vou lá na tua casa, mas fala comigo. Então Deus, ele quer falar contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos em teu nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Senhor. Eu estou orando, meu Deus, por milhões e milhares de pessoas que estão comigo ao vivo nesta live e por todos que estão aqui, Senhor, juntamente comigo. Prepara o nosso coração, prepara, Senhor, a nossa mente, Senhor, que nada venha desvirtuar, Senhor, e impedir, Senhor, que o Senhor quer falar conosco aqui nesta noite. Revela o oculto, revela o escondido e revela o profundo, que possamos, meu Deus, fazer deste culto como se fosse o nosso último culto, Senhor. Então vamos dar o nosso melhor, Senhor, vamos dar o nosso melhor, glória a Deus, nossa melhor atenção para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Fala de uma maneira tremenda e poderosa, é que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Amém. Podeis se assentar, se assente, amém? Se assente devagar, coloque a Bíblia do lado, no colo. Vamos adorar com o Senhor, mas com palmas de verdade, irmão. Palmas com vontade, com Deus e com Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Repita assim comigo o tema aqui desta noite. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim, repita assim comigo: caçadores de leões. Repetindo mais uma vez: caçadores de leões. Aleluia, é o que nós vamos aprender aqui com o Senhor, aqui nesta noite. Então, quem está preparado, vamos começar, diga amém. Amém. Aleluia. Nós acabamos de ler um versículo 3 vezes, para que o próprio Espírito Santo, ele grave isso na nossa memória, no nosso coração, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. É como nesse exato momento, nosso adversário está procurando alguém para tragar. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Está para devorar.
O diabo, querida igreja, amém? Presta atenção aqui, amém? Há um ditado popular, que eu creio que você já ouviu, sabe até de cor salteado, que ensina que devemos vencer um leão por dia. Quem já ouviu isso, diga amém. Amém. E isso é fato, amém? De fato, todos os dias, eu, você e os ouvintes enfrentamos situações de risco. Ou seja, problemas. E quem é que nunca enfrentou um problema na sua vida? Às vezes são problemas ferozes que nos pegam de surpresa. Muitas vezes, não é? Tem coisas que vêm acontecer na minha vida que eu falo, meu Deus, por essa eu não esperava. É, não é? Glórias a Deus. Então, com isso, querida igreja, podemos conceituar o simbolismo dos leões como provações que são mais fortes que eu, que você e que os ouvintes estão ouvindo. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Depois você lê com calma lá na sua Bíblia, livro de Salmos, capítulo 22, versículo 13. Amém? Então, o leão, querida igreja, era o maior símbolo de poder e também de força. Quem está entendendo da glória a Deus? Lá no tempo antigo. Por isso, aleluia, um personagem que tivesse vencido um leão era conhecido ou era considerado, amém, notável. Então nós vamos refletir aqui sobre esses personagens bíblicos que você já conhece, já pregamos aqui, talvez você já ouviu outras pessoas ministrarem esta palavra, amém, mas isso vai ajudar muito hoje para aquilo que o Senhor quer falar comigo, Ele quer falar com você. Então nós vamos tirar lições práticas para o nosso dia a dia, ou seja, para a nossa vida. Então, de quem que eu quero falar aqui nesta noite? Eu quero falar de uma pessoa que você já ouviu muito dentro da Bíblia, amém? O nome dele chamado por nome Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão, diga eu. Aleluia. E quem foi Sansão? Sansão, ele venceu quem? O leão, de que maneira? Com coragem. Se vocês lerem lá no seu lápis, porque aqui não vai dar tempo, lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 5 até o 9, que fala sobre Sansão, a Bíblia começa a contar dizendo que Sansão, ele foi surpreendido por quem? Foi surpreendido por um leão. E esse leão diz que ele estava ali bramando. Então, leão novo, ele não era velho, ele era o quê? Novo, que bramava. De que maneira? Furioso. Ou seja, ele não queria nenhuma amizade com Sansão. Ele estava o quê? Furioso. E naquele momento, Sansão nem teve tempo de pensar, de ter medo. Tem momentos que acontecem na nossa vida que também é dessa forma, que não dá tempo nem de você raciocinar, pensar, amém? Ou de ter medo. Você tem que o quê? Agir. É o que aconteceu na vida de Sansão. Sansão não teve tempo de pensar em ter medo, logo ele atacou o leão. O que aconteceu? Derrotando-o, ou seja, matando-o. Aleluia. É assim que muitas vezes acontece com as nossas vidas. Tem coisas nas nossas vidas que não dá tempo. Não dá tempo de você chamar, pastora, me ajuda. Ah, pastor, me socorre. Não vai dar tempo de você pensar, de você ligar. Tem coisas que você tem que o quê? Atacar. Amém? Você precisa ir de encontro com aquele que quer te derrubar, aquele que quer te derrotar e muitas vezes matar a nossa vida. Muitas vezes, querida igreja, ficamos imaginando muitas coisas, é ou não é? Pelas impossibilidades. Vamos lá. Como diz lá no livro de Provérbios, querida igreja, que diz que o preguiçoso, ele usa desculpa de que pode haver leão no caminho para não trabalhar. Você sabe que todos os preguiçosos dão desculpa. É incrível. Hoje eu não vou porque estou doente, hoje eu não vou porque estou assim, hoje eu não vou. Sempre vai ter o quê? Desculpa. E quem disse isso foi uma pessoa muito inteligente, muito sábio, nada mais do que ninguém, que Salomão. Ele disse que o preguiçoso, ele se recusa em trabalhar, ele se recusa, amém? Tudo para ele é perigo, tudo para ele é medo, sempre ele vai dar uma desculpa, amém? Dizem que não se pode dar as costas para o leão, sim ou não?
ou tentar fugir. Porque se você dá as costas, você vai morrer. Se você fugir, você vai morrer do mesmo jeito. É ou não é? Quem está entendendo da glória a Deus? Ou tentar fugir, que mais rápido ainda ele te ataca, porque ele sabe que você está correndo dele. Ele não era nada bobinho. Amém? Aí que ele vai mesmo correndo maior velocidade para te pegar e te atacar. E é preciso ter coragem, querida igreja, de enfrentar a situação. Fácil não é, mas temos que enfrentar, amém? Quem quer vencer leões não pode ter preguiça. É, irmão, porque se você tiver preguiça, não vai sobrar nem, como diz a popular, nem pó da rabiola. Amém? Para contar testemunha, amém? Aleluia! Quem quer vencer leões não pode ter o quê? Preguiça, aleluia, e nem ficar olhando as dificuldades. Eu vou assim, meu Deus, já morro na primeira. Assim que a gente faz, irmãos, é incrível, a gente consegue ver coisas que só na hora da adversidade a gente consegue ver, amém? Mas de onde vem a coragem? Mas de onde vem a coragem que eu e você precisa? Assim como Sansão, querida igreja, estava cheio do Espírito Santo, também devemos buscar também o espírito de ousadia que somente Deus nos dá. Aleluia. A gente não pode enfrentar humanamente falando a força humana de homem, de mulher. Precisamos do que? Da coragem que vem de Deus. Nós precisamos se encher do Espírito Santo. Por que Sansão conseguiu derrotar aquele leão? Foi na força dele? Não, de maneira nenhuma. Ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Depois você lê lá no livro de Romanos, capítulo 8 e 15. Não tira o seu foco da palavra, porque momentos difíceis vão vir. Momento difícil, pode ser até terminar o culto, você não sabe o que espera por você da porta para fora, ou você sabe? Você não sabe quando você chegar na frente do portão da tua casa, você não sabe, e você também não sabe quando você colocar os pés dentro da sua própria casa. Você não sabe. Então precisamos estar o quê? Atentos quando a palavra de Deus, ele fala conosco. A palavra de Deus, irmão, é verdadeira revelação, oculta, escondida e profunda. Por que essa palavra veio? Porque tem um leão no teu encalço e você vai ter que vencer esse leão. Não com a ajuda da pastora Patrícia, não com a ajuda do pastor, mas com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, vença os leões. Com coragem, é ou não é? Com coragem, aleluia, está faltando em nós, sabe o que? Coragem, aleluia. Amém? Quando nós temos coragem, irmãos, nós vencemos qualquer obstáculo, por mais difícil que seja, nós conseguimos, aleluia. Vamos falar de outro personagem da Bíblia que vocês também conhecem, de quais salteados, essa palavra você já viu pregar, você já viu o pastor, já viu muitas pessoas pregarem a respeito de Davi. Amém? Davi também venceu quem? O leão. Aleluia. Lógico que não foi só o leão que ele venceu também o urso. Mas como hoje nós estamos falando de leão, vamos falar de leão aqui, amém? Davi venceu quem? O leão. Com o quê? Com determinação. Depois, com o tempo lá na sua casa, vocês lêem lá o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 até o 37. Irmãos, Davi era um jovem dedicado, que falta muito em nós. Amém? Hoje o povo faz tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito, e quer que Deus aceita. Amém? Mas Davi não. Davi era um jovem o quê? Dedicado e trabalhador. Ele não era o quê? Preguiçoso. Amém? Quando ele estava pastoreando, estava trabalhando, né? Estava pastoreando as ovelhas de seu pai, os animais ferozes atacavam o seu rebanho. Sim ou não? Sim. E precisava defender. Irmãos, pensa, ele era o único pastor que ali estava. Tinha muitas ovelhas ao seu cuidado. E ele precisava defender aquelas ovelhas indefesas. Certamente, querida igreja, estava ali acostumado a afugentar os lobos. O que é afugentar? Mandar ele embora. As hienas, chacais,
outras feras daquela época, mas se destacou por ter tido o quê? Coragem de enfrentar. Ele não mandou embora, ele o enfrentou. Enfrentou o quê? Embora não é, a gente não está falando sobre o urso, mas ele enfrentou o urso e depois ele enfrentou quem? Os leões. Irmãos, pensa, um menino, um garoto, se ele não fosse determinado, irmãos, ele iria morrer e todas aquelas ovelhas que ali estavam aos seus cuidados. Então o pensamento de Davi era tão determinado, mas tão determinado, que ele não cogitava as possibilidades de perder as ovelhas do seu pai. Aleluia. É a mesma coisa, irmãos, eu não sei por que esta palavra está vindo, mas você precisa estar determinado para não perder aquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Sempre se lembrava das suas vitórias e desejava quebrar um novo recorde. Depois lê lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. E quando o leão atacou, aleluia, as suas ovelhas, Davi foi atrás do leão. Ele foi aonde? Atrás do leão. Ele não foi na frente. Ele foi atrás. Olha aí uma tática. Amém? Continuando a palavra aqui. E ele, irmãos, determinado. Ele poderia ter deixado, sabe, o leão ir embora, como uma ovelha na boca, ou cuidar do restante das ovelhas que ficou. Mas não, Davi não aceitava isso, Davi não aceitava a perda, Davi não aceitava a derrota, porque ele sabia que o seu pai tinha colocado uma responsabilidade muito grande, e quando ele chegasse em casa, ele teria que dar conta de cada ovelha que seu pai colocou em suas mãos para cuidar. Aleluia! Oh, meu Deus, mas Davi, querida igreja, não aceitou a situação pela barba. Ele segura o leão. E segura onde? O leão. Pela barba. Amém? Porque ele vai lá, irmãos, ele vai ao encontro, ele corre atrás do leão, ele correu atrás do leão e o agarrou, amém, pela barba para segurar. Pensa se um menino da idade dele conseguiria segurar um leão, irmãos. Nos dias de hoje a gente acha impossível, imagine antigamente, mas ele fez isso, ele se arriscou. Ele estava se arriscando a sua própria vida para livrar a vida das ovelhas, e o segurou até matá-lo. Irmãos, ele não importava. Ele não estava se importando pela sua própria vida. Ele não tinha para ele na sua mente que se ele morresse, mas as ovelhas ficassem salvas, seria o melhor troféu da vida dele. Ele não se importou com a sua própria vida, mas se importou com a vida das ovelhinhas indefesas. Muitas vezes, irmão, nós estamos vendo ovelhas passando por um perareco com os leões, e muitas vezes nós só falamos: oh, coitado, tadinho. Isso não vai ajudar, isso não vai resolver o problema dele ou dela. Vai resolver quando você decidir atacar. Aleluia. Nem para segurar, nem que se for para segurar a barba, como Davi fez. Ele segurou até que ele conseguiu vencer e matou aquele leão. E se quisermos também nesta noite vencer os leões da vida, igreja, precisamos aprender a ter o quê? Determinação. E não desistir facilmente dos problemas. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Olha que Deus está falando conosco. Para isso, querida igreja, é preciso se concentrar nas vitórias e não nas perdas. Porque se você concentrar nas perdas, você já se considera-se um derrotado. Mas se você olhar, se concentrar na vitória, você vai se tornar uma pessoa muito sucedida na sua vida. Devemos focar, querida igreja, no que queremos alcançar e dedicar até o fim. Não importa o que vai acontecer na trajetória, mas que você tem na sua mente, no seu coração, que aquilo que eu quero eu não abro mão, já é meu, eu tomo posse daquilo que pertence a mim. Aleluia. Vença os leões da vida com determinação. Eu vejo muitas pessoas, irmão, desanimarem no meio do caminho. Às vezes eu não gosto de usar essa palavra irritação, às vezes eu me irrito, porque eu recebo ligações direto
diariamente, às vezes de WhatsApp, e às vezes eu chego até a não responder. Aleluia. Eu não chego a responder, sabe por quê, irmãos? Porque mesmo eu falando, aquelas pessoas vão fazer a mesma coisa que quando veio pedir oração para mim. E às vezes eu não respondo, às vezes é pessoa de outra cidade, de outros lugares, longe, que eu não respondo, porque eu sei que não vai mudar em nada. Ela quer que você tome as decisões que ela tem que tomar, mas ela não quer ir ao encontro daquele que está roubando a vitória dela. Ela não quer ser uma pessoa determinada para tomar posse. É mais fácil aceitar o fim do relacionamento, o fim do casamento, o final que um patrão mandou embora. Ela prefere tudo, menos tomar uma atitude na vida dela. E hoje Deus está falando com alguém aqui que é necessário você enfrentar e vencer os leões da vida com determinação. Fazer seminha para ele não vai resolver em nada. Aleluia. Vai piorar a situação. Mas se você usar a determinação como usou Davi, aleluia. Irmãos, ele não salvou só apenas uma ovelha, ele salvou todas as ovelhas de seu pai. Deus não quer que nenhuma alma que está aqui se perca, nem daqueles que estão me ouvindo, mas que todos venham ter o quê? Vida eterna, salvação. De outra pessoa, por causa do horário. Qualquer outro personagem também que passou também por dificuldades. Daniel. Quem nunca ouviu falar de Daniel? Não é? Mas Daniel também venceu o leão, igreja. Venceu ou não venceu? Cada um foi de uma forma, cada um foi de um jeito. Sansão foi de um jeito, Davi foi de outro, e Daniel também foi totalmente diferente. Amém? Mas todos venceram. Amém? E como que Daniel venceu, pastora Patrícia? O leão. Foi a oração. Que está faltando hoje, irmão. Hoje, irmão, eu não vejo mais o povo querer orar. Não importa se você está orando de joelho, ou sentado, ou deitado muitas vezes, porque tem momento na nossa vida que chega que não dá nem para se levantar da cama, mas até na cama você pode orar. Você pode ver quando Ezequias virou para a parede, ele estava onde? Na cama. Então até na cama você pode orar, mas desde que ora com fé e determinado. Daniel, querida igreja, aleluia, era um homem de oração. Era um homem de oração. E nós precisamos também ser mulheres e homens, jovens, crianças, adolescentes de oração. Daniel era um homem de oração, assim como está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Resolva todos os teus problemas buscando ao Senhor, seu Deus. Quer Deus solucionar os teus problemas? Vai orar. Vai buscar a Deus. Se possível for, dobra o teu joelhinho. Se não dá para dobrar o joelho por causa da enfermidade ou problema de coluna, ore sentado, mas abre a tua boca. Tu não é mudo. Tem momentos na tua vida que você não vai ter nem fala, som da voz para sair de tanta angústia. Mas não ore pelo teu espírito. Ore em espírito, mas ore. Aleluia. Ore, igreja, por causa de uma trama invejosa, Daniel foi lançado num buraco. Tem pessoas, se não orar, vai ser lançado dentro desse buraco por causa da inveja. Aleluia, cheio de leões. Você não vai estar sozinho, não, vai estar cheio de leões, famintos, desesperados. Aleluia, e Deus está revelando aqui que tem pessoas que precisam orar urgentemente. Porque estão tramando contra ti, tramando contra a tua vida, aleluia, eles vão tramar algo que vai deixar você sem chão, porque é assim que ele estava fazendo com Daniel, e Daniel foi lançado aonde, igreja? No buraco, cheio de quem? De leões. Daniel capítulo 6, versículo 7 e 12, igreja, Daniel não fez diferente. Ele continuou orando. Aleluia, mesma coisa. Pastora Patrícia, agora eu estou tremendo na base. Não é para tremer na base, não, é para orar. Patrícia, agora eu estou com medo. E agora o que vai acontecer comigo? Continue orando, confiando. Aleluia. Mas eu não sei o que vai acontecer comigo. Continue orando. Nada o impedia de orar. Irmãos, nada e ninguém impedia Daniel de orar, mesmo sabendo que ele estaria dentro daquela cova. Não impediu ele de orar.
E aí, nos momentos mais difíceis é que você ora, você sabia disso? Às vezes nós temos preguiça de orar, mas no momento mais difícil da sua vida, seja na dor, da enfermidade, seja na porta fechada de um serviço, seja na humilhação com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, é a hora que você mais ora. Lembra uma vez, irmãos, isso foi muito tempo, minha mãe, ela fazia muita obra e ela ganhou um senhor para Jesus, ele chamava Alcides, e a minha mãe sempre, quando tinha reunião de oração, minha mãe chamava ele, e ele ia. E no momento da oração, minha mãe falava assim para ele, ô irmão, quando cutucava ele assim, Alcides, ora, ai irmão, eu tenho vergonha. Porque eu tinha minha mãe, era bastante gente, né? Não, Manadir, eu tenho vergonha. Eu falei assim, você vai ver quando chegar o momento da dificuldade, você não vai ter vergonha. Ai, misericórdia, irmã, não fala assim não. E todas as orações minha mãe cutucava ele. Irmão Cid, ora, irmão Cid, não é em silêncio não, você não é mudo. Se você fosse mudo, eu até entenderia. Mas você tem voz para poder falar. E ele sempre falava, ai, eu tenho vergonha. Chegou um momento da vida dele, irmãos, veio um derrame. Que as irmãs falam do nada, porque ele era muito saudável. E veio um derrame. Irmãos, aquele derrame ensinou Alcides a orar. Irmãos, eu morava ali no Morumbi. A casa dele era uma das últimas. Acho que passava a casa dele, acho que tinha umas duas, acho que duas, se eu não me engano. Depois vinha a minha. Irmãos, lá da minha casa, dava para escutar o Alcides orando. Ele gritava, Deus, me cura, Deus, não aguento mais. E orava, irmão, bem alto. Todo mundo que passasse na rua ia escutar quem? Alcides orando. Irmãos, no momento da dificuldade, ele aprendeu a orar. Ele aprendeu a buscar o Senhor e aprendeu a sentir a presença de Deus. Não é gostoso, mas foi só desta forma que ele conseguiu se achegar mais a Deus. Eu lembro uma vez, irmãos, que ele pediu para mim, naquela época eu não tinha condições de comprar essa harpa que nós acabamos de cantar, que a gente costuma, porque eu vim da Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, sempre, todos os cultos, mesmo um culto no lar, a gente cantava o hino da harpa. E ele falava assim para mim, falou assim, irmã Patrícia, você poderia dar para mim uma harpa? Eu falei assim, irmão, se dá, eu não tenho condição de dar. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para minha mãe comprar um caderno, e eu vou escrever nesse caderno todos... Irmã, lá que tem bastante na harpa, hein? E eu vou escrever no caderno e eu vou dar de presente pro senhor. Pode ser? Né? Ele era bem novo convertido na época. Ele falou assim, pode, irmãzinha. Ele era bem já um senhor de idade. Ele falou assim, pode sim. Mas, irmão, quando eu comecei a escrever naquele caderno para dar de presente para ele, eu sempre gostei de escrever, irmão. Sempre gostei de escrever, né? E de repente eu escrevendo ali, o Espírito Santo falando assim, olha, essas melodias vai fazer com que o meu servo chegue até mim e eu vou levar ele. E aí, irmão, sabe o que eu fazia? Enrolava para escrever. Porque na hora que eu terminasse de escrever o caderno, Deus ia levar ele para a glória. E toda vez ele perguntava, já terminou, irmã? Estou escrevendo, irmão Alcides. Estou escrevendo, logo, logo eu te dou. Irmãos, não aquele medo de medo, né? É um medo de temor, né? E eu fui escrevendo, eu sempre falava assim para minha mãe, eu falei assim, mãe, que eu nunca termine de eu escrever. Cada vez que ia assim, número 12, número 15, número 20, número 100, cada vez estava chegando no fim. Eu sabia que Deus ia cumprir com o que o Senhor tinha prometido. Quando foi no último hino da harpa que eu terminei de escrever, eu falei assim, minha mãe falou assim, filho, agora você já terminou, entrega para ele. Você prometeu para ele, independente se ele vai ficar ou se Deus vai levar, você tem que cumprir o que você prometeu. Aí, feliz ao mesmo tempo e triste ao mesmo tempo, que eu sabia, não podia falar para ele que Deus ia recolher ele. Aí eu cheguei lá e falei assim, irmão Cid, cheguei. Ele falou assim, entra, filha. Aí eu falei assim, eu vim aqui trazer o caderninho da harpa. Ele falou, chorando, irmão, glória a Deus. Oh, tem gente que tem preguiça, nem quer cantar o hino da harpa. Ele cantava chorando. Lágrima descendo no rosto. E ele falou, glória a Deus, filha, que Deus te abençoe, filha. E começou a falar aquelas palavras, né? Abençoada. Irmãos, naquela mesma semana,
papai levou ele para a glória. E ele cumpre tudo aquilo que fala, por isso nós temos o que? Estar atento no que o Senhor fala conosco. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. A melhor forma, querida igreja, de enfrentar as nossas dificuldades é com o quê? Com oração. Com o poder da oração, muralhas são derrubadas, igreja. Montes são transpostos, sabe? Exércitos derrotados, enfermidades são curadas, impossíveis acontece. Deus, Ele quer fazer milagres através de nós. Deus, Ele quer mostrar o oculto, escondido e profundo. Muitas vezes, irmão, Deus mostra para mim que às vezes Deus vai recolher alguém que eu não gosto de contar. E muitas vezes eu não gosto de usar esse termo, contender com Deus, né? Tipo assim, fico falando com Deus, Senhor... Ô Senhor, uma vez quando Deus falou para mim que ia recolher a mãe do pastor William, e ela falou assim, foi a semana toda Deus falando, mas no sábado o Senhor falou, não tem jeito, você vai falar com ele. Eu falo, nossa Senhor, dura coisa tu me pediste para falar com o teu servo. E era no sábado, não esqueça como se fosse hoje, no sábado. E Deus falou assim para mim, manda falar assim para ele, a mãe dele não vai mudar por causa dele, mas ele pode mudar pela causa da mãe dele. Se ele esperar a mãe dele ter uma palavra de gratidão, ele vai ser o primeiro a morrer. Mas é ele que tem que mudar o comportamento dele com a mãe dele. E manda ele depressa. Depressa, eu falei com ele, falou assim, sempre tinha escola dominical de domingo, eu falei assim, olha, eu sei que você não vem na escola dominical, mas vai tomar café da manhã com a sua mãe. Falei pra ele, falei assim, ele pegou até, fez com o narizinho assim pra mim, eu falei assim, não, mas não vou. Eu acho que ele nem foi mesmo no domingo, foi? Acho que não foi, né? Foi, né? Foi lá e foi na segunda-feira, né? Na segunda-feira Deus recolhe a mãe do pastor William. Então, irmãos, tudo que Deus ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel, ele vela pelas suas palavras. Por isso que nós temos que orar para enfrentar as dificuldades que ainda virão. Ou quem sabe alguém já está enfrentando. Deus, ele quer derrubar muralhas, querida igreja, na sua vida. Amém? Ele quer que os montes, sabe, transpostos, exércitos derrotados, enfermidades sendo curados. O impossível, irmãos, tenha certeza que acontece. Se você nesta noite quiser estar preparado para enfrentar os leões que podem surgir diante de você, aleluia, deve viver à sombra do Onipotente. Salmos 91, versículo 1, que todos sabem de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Somente assim, querida igreja, eu e você, os ouvintes, pisará o leão e o áspide. Salmos 91, versículo 13. Vença os leões com oração. Tem momento na nossa vida que é somente com oração, não tem de outra forma. Conclusão aqui nesta noite, querida igreja. Assim como Sansão, ele venceu o leão com coragem. Davi venceu o leão com determinação. E Daniel que derrotou o leão com oração. Também devemos buscar essas coisas também em Deus. Quando surgir algum leão na sua frente, lembre-se dessas palavras e seja corajoso, seja corajosa, aleluia, com força em Deus, aleluia, não desista nunca, aleluia, determine-se a lutar, até o fim, se necessário for, querida igreja, use a maior arma que está ao seu dispor, querida igreja, que é a oração. Que Deus te ajude a derrotar os leões aqui nesta noite. Quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Assim, querida igreja, com os cuidados especiais, Sansão cresceu, forte, sadio. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E dessa forma, querida igreja, ele fez muitas proezas, matou um leão, destruiu os trigais, os vinhais dos filisteus. Amém? Destruindo-lhe a seara e os que deixaria sem alimento por muito tempo. Olha quanta coisa Sansão fez. Amém? O leão, querida igreja, ele apresenta para mim, para você nesta noite, que são as lutas.
Amém? São as diversidades, que são muitas vezes poderosas, amém, fortes, de que eu, você e os ouvintes, os inimigos da igreja, cruéis e violentos, tentam nos afastar da presença de Deus. Quem está entendendo aí? A história, querida igreja, de como Davi matou o leão, nos ensina sobre coragem, sobre fé, sobre confiança, querida igreja, aleluia, em Deus. Assim como Davi, ele enfrentou o gigante Golias, podemos enfrentar também os nossos próprios leões com a ajuda de Deus. Ele nos fortalece, Ele nos capacita, aleluia, Ele nos dá a coragem necessária para superar qualquer coisa, qualquer desafio que possa surgir em nosso caminho. Agora eu te pergunto para você, por que o leão não comeu Daniel? Uma pergunta que eu te faço. Por que o leão não comeu Daniel, igreja? Agora eu entendo por que os leões não atacam Daniel. Quando este foi lançado na cova, lendo sobre esses felinos, eu descobri o seguinte, querida igreja, quem está prestando atenção, dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu descobri que os mesmos sentem o cheiro da carne da presa. E longa distância, por isso não avançaram em Daniel, pois esse não estava na carne, e sim no espírito. Por isso que eles não atacou Daniel, porque não tinha cheiro de carne humana. Deus tirou o cheiro de carne humana, mas deixou ele sentir o cheiro do Espírito Santo, a presença. Por isso que eles não atacaram Daniel. Assim também será vocês, que quando as pessoas lá fora não vê vocês mais como carnais, mas sim como os espirituais, eles não vão te atacar tão facilmente. Não vai, aleluia. Por isso nós temos que saber em que temos crido. Nós temos que mostrar para esse povo aí que verdadeiramente nós somos cristãos. É igual o ditado popular que a minha mãe sempre falava: eu sou mulher até debaixo d'água. Minha mãe sempre falava isso. Ela sempre falava isso. E sempre ela falava também: sou mulher de Deus. Irmãos, ela falava numa autoridade, numa ousadia. Ela falou assim: deixa vir quem quiser vir. Eu nunca vi minha mãe falar de medo, mas sim de coragem. Ela tinha coragem. E às vezes eu falava assim: meu Deus, o que tenho muito nela falta em mim. Eu preciso buscar muito mais do que ela tinha. E ela não somente demonstrava como fazia. Quantas coisas, irmãos, que se contar aqui nós vamos ficar a noite toda. Aquilo que Deus fez, nós presenciamos, ver com esses olhos, ouvir com esses ouvidos, coisas que a gente fala, só Deus poderia fazer tais coisas. E Deus foi dando para mim, irmão, dons muito cedo, muito nova. Uma vez, irmãos, quando eu estava fazendo visita, e sempre alguém falava assim para mim, quando estava na Deus de Amor, eu falava assim para ela: olha, Deus já te deu dom de visão. Eu falava: deu nada, não vejo nada. E eu contestava, porque eu falava que não via nada. E a irmã falou assim: pode deixar, você não vê nada, né? Então eu vou orar, você vai começar a ver. Eu falei assim: amém. Não contestava a irmã, mas falava amém. E um dia nós fomos fazer visita, vou tentar lembrar o nome da irmã, que agora fugiu da minha mente, morava ali no Ieda. E quando eu estava chegando ali, minha mãe já tinha falado que nós íamos lá orar, a irmã com certeza já estava esperando. Mas a minha mãe chamou, e ninguém respondeu, estava aquele silêncio. Minha mãe falou assim: nossa, será que aconteceu alguma coisa? Porque ela está chamando e ninguém vem nos atender, né? Irmãos, ela tinha um vitrô da sala muito grande, é quase do tamanho dessa quadra aqui, ó. Era bem grande e baixo, e a cortina da irmã ela tinha colocado bem no canto, então dava para ver tudo que estava na casa dela. E aí minha mãe falou assim: filha, o portão está aberto. Ela falou assim: vai lá, vai pro corredor e vê se ela está lavando roupa, algum lugar, tomando banho. Não nos escutou. E eu peguei, obedeci e fui. Abri o portão e chamando o nome da irmã, né? E quando eu passo, irmãos, perto da vidraça, o anjo do Senhor também estava passando juntamente comigo ali na vidraça. Eu fui dando um passo lento e me dava um passo. Dava dois, ele ia, dava dois. Dava passo em passo, ele ia. Até terminar, quando estava na parede.
Mas até então, eu não levei muito isso a sério. Eu achei muito interessante, mas não tinha levado tanto a sério. Que na minha mente, eu achava que tinha mais pessoas na casa da irmã, o marido dela, o esposo, alguma coisa, tinha andado por ali. Mas estava tudo de branco, irmão, não tinha como não ser. E quando cheguei lá, a irmã estava lá no fundo, eu falei assim, irmã, eu tenho que estar chamando a irmã. Eu falei assim, irmã, me perdoe, eu não ouvi, né? Ela falou assim, manda sua mãe entrar. E fui voltando para o corredor de novo. Quando eu passo da vidraça, quem que passa junto comigo? O mesmo anjo, voltando para o lado de lá, pro lado da porta, da sala. Eu não falei nada para minha mãe. Aí a irmã abre a porta da sala e falou assim: entra, irmã, e saudou com a paz do Senhor Jesus, né? E ali, né, minha mãe conversando, eu queria perguntar para a irmã se tinha mais alguém na casa dela, né? Para eu poder ter a certeza que realmente o que eu estava vendo era de Deus, né? Aí eu falei assim, irmã, posso fazer uma perguntinha? Ela falou assim, pode fazer, minha querida, pode perguntar o que você quer. Meu Deus, agora não posso. Eu falei assim, tem mais alguém aqui com a irmã na sua casa? Eu falei assim, não, minha querida, meu esposo saiu já foi muito cedo, tá só eu e Deus, nem os meus filhos estão aqui comigo. Aí eu falei assim, então a irmã não está sozinha. A irmã, ela falou, não, pô, lógico que eu tô. Eu falei, não, a irmã não está sozinha. Ela falou, não tô assim, não está mais sozinha, porque o anjo do Senhor está aqui na tua casa. Irmãos, quando a gente começa a orar, Deus ele começa a revelar o oculto, escondido e profundo. Amém? Vamos ficar de pé, que o horário já foi embora. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a sua vida. Amém? Que faça resplandecer a luz de Deus sobre o teu rosto e te dê paz. Amém? Vamos louvar o Senhor com palmas bem forte para Jesus? Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém? Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.